Olá, vocês como estão? Tudo bem? Vamos falar sobre adolescência e coloquei aqui como subtítulo: Não viu sinais, poderia ter feito mais. Esse comentário que vou fazer se refere a essa série que está ficando famosa, Adolescência da Netflix, que bombou. Aí é uma das mais vistas da Netflix. Então aproveito para trocar umas ideias sobre isso daí. Eles tenho recebido inúmeros elogios de educadores, formadores sobre essa série, não apenas assim analisando a parte artística, a qualidade artística, mas pela força com que provoca a reflexão em muitíssima gente, está dando o que pensar. Então, não há violência gratuita, nem apelo mórbido, sei lá. O impacto vem do cotidiano, do dia a dia, que está retratado em uma família aparentemente normal, aparentemente funcional, sem grandes dramas. E ainda assim, nós vemos que está marcada por uma tragédia. Então, o desconforto que causa isso no espectador vem dessa ausência de culpados evidentes e da pergunta silenciosa que nos suscita essa série: será que eu também falhei? Isso é o que eu tenho ouvido dizer várias vezes. A última frase que o pai dessa família, que está numa situação difícil, é a última frase do pai da série: poderia ter feito mais. Como dizia num artigo um amigo meu, Pablo Gonzalez, que faz crítica de livros, diz que assim que ecoa em todos nós como a conhecida síndrome de Schindler, daquele filme A Lista de Schindler, em que mesmo quem fez a tal salvação de muitíssimas pessoas durante a Segunda Guerra chora muito por ter percebido que ainda poderia ter feito algo mais ou muito mais. Nessa série, a adolescência retrata uma situação que ocorre na vida real. E nós sabemos que a adolescência, historicamente, sempre foi um tempo de sonhos, um tempo de revoltas, um tempo de transformação. E essa natureza rebelde na adolescência não muda, é parte constituinte do crescimento humano. Então, o que se transformou foi o ambiente onde os adolescentes crescem hoje. Ambiente altamente tóxico, veloz e também superficial. E a presença constante das redes sociais é marcante na vida de todos nós, de todas as famílias, e também a influência que isso tem para os adolescentes. E a necessidade também, além da presença constante das redes sociais, a superexposição, o imediatismo, a necessidade de uma aprovação dos outros, formam esse novo campo de batalha, que podemos falar educacional, que envolve pais e filhos, nesse amadurecimento no processo de crescimento humano. Enquanto nós tentamos aí entender os jovens, enfim, adolescentes, muitos de nós, muitos adultos, se veem igualmente afetados sobre esse ambiente das mídias e das redes sociais. Se veem igualmente afetados, viciados em reconhecimento virtual, fragilizados por ausência de curtidas, vivem ou vivendo na ilusão de que só estão online para ver o que os filhos fazem, mas profundamente mergulhados em um consumo que podemos dizer constante de comparação e de validação. Hoje nós sabemos que os adolescentes enfrentam pressões muito intensas de imagem, como por exemplo tendências de corpo perfeito no TikTok,
o isolamento emocional em meio à hiperconexão, sofrendo dessa solidão, mesmo com milhares de seguidores. E autoestima realmente fragilizada por não corresponder ao padrão de vida idealizado que vem aí nas redes sociais, online. Casos crescentes de ansiedade, de depressão em jovens ilustram esse impacto profundo desse ambiente que temos que tomar conhecimento e ver o que nós podemos fazer, como atuar. Muitos, então, se veem em competições de tipo invisível ou invisíveis, por atenção, sucesso, pertencimento a um clã, uma tribo, e às vezes sem perceber que está envolvido nisso e praticamente como adito. A série, ela também toca justamente nisso, na invisibilidade do sofrimento que cresce no silêncio dentro desses contextos que são aparentemente normais, uma família normal, com os defeitos normais, com situações de trabalho intensa, com uma família que pai e mãe precisam trabalhar, que os filhos estão cercados de instrumentos para o seu estudo, para o seu trabalho, o uso do celular em casa, o uso do celular no seu quarto. Então, tudo isso faz parte desse habitat, desse ambiente em que ocorre o desenvolvimento das pessoas. Então, diante desse cenário, não há como que soluções mágicas. Sei lá, não basta aprender a linguagem dos emojis, seguir os influenciadores adolescentes ou entrar na vibe dos jovens para entendê-los melhor. Tudo isso parece ineficaz. Mas, segundo alguns autores, uma luz aparece quando pensamos no poder do exemplo dos pais, dos irmãos e da sociedade que procura identificar quais são esses valores, as virtudes, as boas qualidades que devem entrar pelos olhos e, sobretudo, pelo exemplo pessoal de vida, de prática de virtudes de boas qualidades, como o sentido de prudência, da ordem, de justiça, de generosidade, de procurar o aproveitamento do tempo, da importância do estudo, do trabalho bem feito, da justiça nas relações sociais, o grande valor da amizade, favorecer os contatos pessoais olho no olho, e tudo isso faz parte da educação na família. Então, o que os adolescentes precisam e aqui volta-se para nós mesmos, um olhar de exame. O que esses adolescentes mais precisam é de adultos autênticos, coerentes, em unidade de vida, que mostrem com sua vida aquilo que desejam transmitir. Não basta nós termos ideias se nos falta essa categoria da prática constante, das virtudes mais básicas que levam a transmitir valores na vida familiar e na vida social. Como diz o famoso ditado, o que você está fazendo grita tão forte, tão alto, que eu não consigo escutar o que você me diz. De fato, pais, famílias, mães acabam falando muitas coisas para os filhos, mas aquilo soa a sino rachado, coisa que não fere, não toca, não motiva, não impulsiona, não atrai, porque não tem a força do exemplo. Então, vale a pena refletir sobre a força do exemplo. Esse é o grande recado que gostaria de dar. Enfim, minha opinião, é uma reflexão que nos faz pensar no excesso de informação sobre nós mesmos, que, em vez de nos levar ao autoconhecimento, ver as nossas falhas, defeitos e que podemos melhorar, nos confunde. Então, paradoxalmente, quanto mais investigamos sobre nós mesmos, mais nos perdemos em ruídos. É muito ruído. Então, a sugestão é aplicar esse conselho socrático, conhecer-se a si próprio, fazer um exame pessoal. Eu tenho uma trilha aqui no YouTube, no meu canal, sobre o exame de consciência. E a trilha se faz com esse remédio poderosíssimo
E um caminho mais eficaz é o recolhimento, o silêncio, a reflexão e o exame pessoal para colocar remédio em nós mesmos, em primeiro lugar, para poder ser referência, ter valores em que os adolescentes possam encontrar uma referência. E também não deixar de ter um contato individual, pessoal, não diluído no conjunto, mas ouvir o que os filhos têm a dizer. Ter essas conversas o passeio pessoal com o pai, com a mãe, de tal maneira que fiquem a par de quem são os seus amigos, quem são as pessoas que estão dando aulas para ele, quais são as coisas que estão vendo na escola. Então não se trata de fugir do mundo, de criar quase que uma redoma de proteção, mas para entender melhor como educar neste mundo. E educar, na realidade, será sempre formar com o exemplo. Um exemplo constante, sereno, otimista, sem máscaras, nem tentativas que podíamos dizer artificiais de nos parecermos jovens, porque nós, enfim, já somos pessoas maduras, já passamos por tanta coisa, e temos que saber tocar os assuntos e fazer uma referência valorosa das qualidades, das boas qualidades que engrandecem o ser humano. Também recomendo uma outra playlist, é realmente como a literatura, a boa literatura, pode expandir e ajudar a abrir a mente dos jovens com exemplos de virtudes, qualidades e até no contraste com os defeitos, com as falhas, enfim, do que transmite um bom livro, sei lá, como Crime e Castigo, como os irmãos Karamazov. Nós temos literatura da boa. Então, isso tudo pode ajudar os pais por meio da literatura, por meio do exemplo, e como água que persiste, acaba moldando a pedra, a rocha. Eu convido você, se está interessado em aprofundar nesse assunto, a assistir as seguintes playlists do meu canal. Acessando no final desse vídeo que eu vou colocar 3 playlists que recomendo. Educação na família, primeira delas. O sentido da vida, onde trato a questão dos valores e tem ali algumas apresentações de Viktor Frankl. E a última playlist, Crescendo em Sabedoria. Um abraço e até o próximo vídeo.